Estou aliviado. Muito bem. O thriller de ficção científica de 1980. A contagem regressiva final capturou nossa imaginação com seu porta-aviões que viaja no tempo, e tentadora. E se fosse um cenário em Pearl Harbor? Mas, por baixo de seu exterior empolgante, encontra-se um labirinto de desafios de produção. Decisões que definem carreiras e inovações técnicas que a maioria dos espectadores nunca apreciou plenamente. E se o filme que você achava conhecer fosse revolução no cinema militar naval, disfarçada como ficção científica? As atuações que você viu repetidas vezes escondem escolhas sutis que mudam o sentido quando souber o que aconteceu nos bastidores? Vamos levantar o véu sobre uma das mais ousadas parcerias militares de Hollywood já realizadas e revelar as circunstâncias que moldaram este clássico de culto. Revelações do elenco pintam um quadro que muda a forma como você vê cada frame neste paradoxo temporal. A contagem final se impõe como um thriller bélico de ficção científica. Porém, o sentido do filme permanece oculto até hoje. O que muitos fãs não percebem é que esta produção foi uma tempestade de forças muito opostas. A ambição de Hollywood colide com a precisão militar. A guarda atua ao lado de talentos e efeitos práticos, enquanto a ficção encara os fatores das operações reais a bordo de um porta-aviões. Os segredos do filme surgem em 3 pilares reveladores que transformaram o que poderia ter sido um B esquecido em um clássico de culto. Primeiro, o acesso militar sem precedentes, que acompanhou filmagens quase impossíveis. Segundo, choque entre gerações de atores que gerou profundidade no diálogo. E, enfim, os riscos tecnológicos que levaram os efeitos práticos aos seus limites, antes da revolução da CGI, que mudaria tudo, de fato. A história da contagem final não é só sobre um navio de guerra viajando no tempo. É sobre produção entre eras, forçada a inovar para influenciar filmes bélicos nas décadas. Mas para entender como esses elementos convergiram, precisamos recuar e examinar o momento único da história do cinema que tornou este projeto incomum possível desde o início. Quando a contagem regressiva final começou a produção em 1979, o cinema americano encontrava-se em uma encruzilhada crucial. A revolução de Hollywood estava abrindo caminho para a era dos blockbusters, inaugurada por Jaws, e os estúdios Star Wars estavam cada vez mais buscando projetos de alto conceito, com apelo comercial, que pudessem aproveitar efeitos especiais de ponta e, ao mesmo tempo, atrair astros já consagrados. A United Artists estava no auge após o sucesso de Apocalypse Now. Rocky Seguis apostou em uma premissa militar de ficção científica incomum, dos produtores Peter Vincent Douglas e Lloyd Kaufman. Seu roteiro sobre uma aeronave porta-aviões, movida à energia nuclear, foi transportado de volta no tempo até 6 de dezembro de 1941, o dia anterior ao ataque japonês a Pearl Harbor, oferecendo um cenário tentador de E.C. que mescla significado histórico com ficção especulativa. A produção garantiu Don Taylor como diretor, cuja experiência com Fuga do Planeta dos Macacos e com Damien Ullman também sugeriu que ele poderia lidar com os elementos de ficção científica e com as sequências militares cheias de tensão. A abordagem metódica de Taylor para o cinema seria decisiva para uma produção que precisa equilibrar a narrativa de Hollywood com as realidades de filmar num porta-aviões nuclear ativo. Em um precedente notável, a contagem regressiva tornou-se o primeiro longa autorizado a filmar sequências a bordo de um porta-aviões nuclear da classe Nimitz, com acesso sem precedentes ao USS Nimitz por 28 dias. O que ninguém envolvido poderia prever foi que essa parceria rara entre Hollywood e o exército criaria uma tempestade de tensão criativa. Desafios técnicos e escolhas que definiriam a carreira assombrariam a produção a cada passo. Kirk Douglas, já lenda de Hollywood, surpreendeu muitos ao aceitar o papel do capitão Matthew Yellen. O que a maioria dos fãs nunca percebeu foi que Douglas não era apenas mais um comandante militar. Afinal, mesmo, ele canalizava traços da frieza distante de seu pai, criando camadas de autoridade e isolamento que não estavam no roteiro. A verdadeira revelação veio de Martin Sheen, direto das filmagens de Apocalypse Now, nas Filipinas. Os membros da equipe revelaram que Sheen chegou ao set, ainda lidando com o impacto emocional dessa produção muito difícil. Sua atuação como Warren Lasky, observador civil,
carrega traços de trauma que dão profundidade a um papel que podia ter sido simples. O que aos olhos do público casual parecia ceticismo era, na verdade, Shin lidando com a mortalidade durante o ataque cardíaco que sofreu filmando Apocalypse Now. O que a maioria não vê, confidenciou anos depois um integrante da equipe. Kirk e Martin eram de mundos diferentes como atores. Kirk era do tipo tradicional. Chegou preparado, levou o projeto Marx para a fileira de trás. Martin trazia uma abordagem de método intenso. Suas cenas juntas criam uma tensão incrível. Não era por atrito pessoal, mas refletem métodos muito diferentes do ofício mesmo. Catherine Ross, já reconhecida pelos filmes O Graduado e Butch Cassidy e o Sundance Kid, viu-se navegando num ambiente masculino, tanto no papel quanto nos bastidores. Elenco e equipe. Mais tarde, Ross confirmou manter distância profissional nas filmagens, decisão que reforçou o isolamento e a desorientação de seu personagem. Transportados para 1941, por trás de suas atuações, residia uma verdade dura. Todos os três protagonistas travavam batalhas privadas. Douglas enfrentava a idade em setor obcecado pela juventude. Shin se recuperava de uma experiência quase mortal. E Ross via carreira limitada por vieses de gênero em Hollywood. Lutas pessoais infundem suas atuações com camadas de sentido, transformando personagens comuns em algo bem mais sutil. Porém, a decisão de elenco mais decisiva acabou sendo aquela que quase não ocorreu. O que a maioria dos fãs nunca percebeu é que toda a produção quase caiu semanas antes do começo das filmagens. O ator escalado para o comandante Richard Owens, o oficial de operações que vira o centro do dilema moral, desistiu de súbito por conflitos de agenda. A saída de última hora lançou a produção em crise, com milhões em acordos de cooperação naval em jogo. O diretor de elenco fez uma sugestão fatídica. James Farentino, ator de televisão, conhecido principalmente por trabalhos em séries, com pouca experiência no cinema. A resistência inicial do estúdio foi forte. Eles queriam um nome de cinema mais consolidado para o papel crucial que sustentaria grande parte do peso emocional do filme. Documentos de produção mostraram, em 2010, que o estúdio sondou Donald Sutherland e Nick Nolte para o papel do comandante Owen, e ambos recusaram por receios com as filmagens navais. O que tornou esse risco na força secreta do filme foi a ousada decisão do diretor Don Taylor. Em vez de diluir o papel para caber em um ator novato, Taylor e os escritores ampliaram o personagem de Owens, dando-lhe o elo com o senador Chapman, vivido por Charles Durning, e tornando-o o eixo emocional do paradoxo temporal. E assim a crise de elenco da última hora mudou completamente a arquitetura emocional do filme. Roteirista David Ambrose foi revelado. Anos depois, tivemos de reescrever trechos significativos, o que deu à história mais coração do que tinha originalmente. A aposta valeu a pena. A atuação de Farentinos trouxe grande vulnerabilidade. E o conflito moral que criou o equilíbrio perfeito ao capitão estoico de Douglas. O que começou como uma emergência de produção resultou nas dinâmicas de personagens que dariam ao filme seu duradouro impacto emocional. E apenas então surgiram, claramente, os verdadeiros desafios, pois a produção logo descobriria o real significado de precisão militar. Ao embarcar no USS Nimitz, ninguém em Hollywood havia tentado nada parecido com o que a produção Final Countdown enfrentou. Filmar um filme de grande porte em um porta-aviões nuclear ativo, com uma tripulação completa de 5.000 marinheiros e 70 aeronaves. O USS Nimitz não era um set. Era uma grande instalação militar, com protocolos rigorosos, segurança e um ritmo operacional que não cabia às indulgências da produção de cinema. O que a maioria dos espectadores nunca percebeu foi o desgaste que esse ambiente impôs ao elenco e à equipe. O interior labiríntico do Nimitz tinha mais de 2.000 compartimentos ligados por passagens estreitas e degraus íngremes. Câmeras deviam ser içadas pelos espaços apertados, com o movimento do navio, provocando náusea entre tripulantes velhos. Kirk, Douglas, 60, insistiu em enfrentar desafios sem acomodações especiais. Kirk ficaria suado subindo escadas entre os pisos do navio. Recordou um tripulante, não mostrou fraqueza. Disse que isso minaria a autoridade do capitão, se não pudesse lidar com o que marinheiros fazia todo dia.
As condições eram bem punitivas, além do desconforto. A produção esteve sujeita à segurança operacional militar, o que significava que muitas cenas precisavam ser remarcadas rapidamente ou abandonadas quando as operações navais tinham prioridade. Sequências de filmagem planejadas eram rotineiramente interrompidas por operações de voo autênticas, criando um estado constante de ajuste. Martin Sheen, mais tarde, revelou que a experiência provocou flashbacks desconfortáveis de seu tempo nos cenários do barco fluvial de Apocalypse Now. Havia esse barulho mecânico constante. Ele explicou a sensação de estar preso neste ambiente de metal, sem saída. Alguns dias precisava encontrar um canto tranquilo e apenas respirar. Os aspectos difíceis ocorreram durante operações de voo. Decolagens das aeronaves, que dão aos filmes visuais espetaculares, foram filmadas em lançamentos reais do F-14 Tomcat, com câmeras em áreas da ponte de voo. A gravação de som era praticamente impossível, devido ao ruído muito acima de 150 decibéis. Cada linha de diálogo nessas cenas tinha de ser regravada na pós-produção. O mais notável é que a equipe do filme operou sob as mesmas regras de segurança que o pessoal naval. Um passo em falso no convés de voo durante as operações poderia ser fatal, gerando tensão rara nas produções de Hollywood mais difíceis. Mas desafios extraordinários trouxeram qualidade visual. Isso não teria sido possível de alcançar de outra forma. E esses detalhes autênticos guardam pistas que poucos percebem. Aspectos negligenciados da contagem final ficam à vista no filme. Detalhes sutis que transformam o sentido. Quando esses elementos aparentemente menores se notam, revelam a verdadeira sofisticação por trás da premissa direta do filme. Primeiro, vem a linguagem visual, pelo cinematógrafo Victor J. Kemper. O que parece ao público casual ser apenas filmagem militar padrão, esconde uma estratégia de cores refinada. Observe como as cenas situadas no presente a bordo do porta-aviões Nimitz exibem uma paleta de azul acinzentado, enquanto as sequências com a equipe de reconhecimento, em 1941, mudam para tons dourados mais quentes e saturados. Esse código cromático sutil cria uma percepção temporal subconsciente que guia os espectadores pela narrativa da transição entre tempos. Quisemos criar distinção visual entre períodos de tempo sem exageros. Kemper revelou anos depois. As mudanças de cor, graduais, não são perceptidas pela maioria do público, mas eles realmente sentem a diferença. Outro elemento negligenciado envolve as escolhas de atuação de Kirk Douglas. Observe bem as cenas em que Capitão Yellen avalia interferir na história. Ao impedir o ataque a Pearl Harbor, Douglas adotou gesto sutil, tocando seu anel de casamento, que não aparece em nenhum contexto. Comportamento foi confirmado por Douglas em entrevista. Foi a forma dele insinuar que mudar a história poderia apagar a própria família? Talvez seja o aspecto mais significativo. O sistema de presságio aparece nos detalhes de fundo. O exemplo mais marcante ocorre cedo no início do filme, antes da viagem no tempo. Durante o briefing, público atento vê foto histórica de Pearl Harbor na parede atrás de Martin Sheen. A imagem exata volta muito quando o personagem de Sheen vê aeronaves japonesas reais pela janela, formando uma rima visual que sugere o paradoxo da predestinação no cerne da história. Um documento de design de produção, descoberto em 2018, revelou um sistema de ecos visuais espalhados pelo filme. Mais de 30 itens cenográficos foram criados para antever desdobramentos. Porém, o público percebe sim menos de 5 pistas plantadas. E tais escolhas revelam a sofisticação por trás do que muitos chamaram de thriller de alto conceito. Mas alcançar esse nível de detalhe exigia enfrentar conflitos que ainda ameaçavam descarrilar a produção. Os maiores conflitos durante a contagem final não estavam no roteiro, mas por trás das câmaras havia 3 forças ligadas em luta constante: as ambições criativas dos cineastas, os requisitos do exército e as duras realidades do orçamento da produção. O que a maioria dos fãs nem percebeu é que a Marinha dos Estados Unidos manteve participação criativa sem precedentes na produção. O acordo para filmar no USS Nimitz veio com condições estritas. Teriam aprovação sobre como o pessoal e equipamentos seriam retratados, com assessores técnicos navais presentes em cada cena. Esse arranjo criou tensão constante entre as necessidades dramáticas e a precisão militar.
Montávamos cenas assim, com diálogos mais intensos, lembrou um assistente de direção, e então o assessor naval entrava e dizia que não era assim que um oficial lidaria com a situação. Precisávamos reescrever o diálogo no local, às vezes minutos antes das filmagens. Essa tensão chegava à questão moral central do filme, sobre atrapalhar Pearl Harbor. Os primeiros rascunhos do roteiro continham debate explícito sobre a responsabilidade das Forças Armadas em evitar mortes de milhares. Mesmo custando alterar a história, revisores navais rejeitaram a moldura, temerosos de que mostrasse a liderança militar hesitante diante de uma ameaça direta ao Sinonam-Amma. O produtor, Peter Douglas, mediou concessões entre seu pai. Kirk quer, bem, mais desenvolvimento de personagem, as ambições visuais do diretor Don Taylor e a insistência da Marinha em realismo operacional. Essas negociações nos bastidores consumiram horas, forçando a produção a abandonar sequências. O orçamento criou atritos adicionais, apesar da premissa ambiciosa. A contagem regressiva final estava operando com recursos significativamente menores. Então, filmes contemporâneos de ficção científica, como Jornada nas Estrelas, o filme, as restrições financeiras tornaram-se mais evidentes durante as sequências de vórtice, que exigiam um extenso trabalho de efeitos especiais com um orçamento limitado. Tínhamos essa visão incrível de como o Portal do Tempo ficaria revelado. Supervisor de efeitos especiais, Maurice B. Melhor conhecido por suas aberturas de James Bond, tivemos de cortar custos conforme aumentavam. O que vê no filme é 60% do que criamos. O que mais revelava foi a batalha pela conclusão. Roteiros originais traziam um final bem mais definitivo, que explicava o paradoxo do loop temporal. Os executivos do estúdio, preocupados com a confusão do público, pressionaram por uma resolução mais explícita. Porém, os cineastas defenderam o final mais ambíguo que vemos no filme final, acreditando que daria à história maior poder de permanência. Esse conflito criativo produziu um filme entre a acessibilidade comercial e a ambição artística. A ironia maior foi ver como esses compromissos, no fim, garantiram o legado do filme. Em uma surpreendente reviravolta, à altura do próprio paradoxo temporal do filme, as mais decisivas forças da contagem regressiva emergiram justamente daquilo que, no início, parecia ser de fato suas maiores fraquezas. Essa ironia moldou não apenas a produção, mas também o seu impacto cultural de longo alcance, manifestando-se de maneiras que ninguém envolvido poderia prever. A primeira grande ironia envolveu os efeitos especiais do filme, o orçamento limitado da produção, para sequências do vórtice temporal, que muitos críticos da época consideraram pouco impressionantes. Por engano, impôs maior ênfase às operações de porta-aviões autênticas. Sequências militares autênticas, capturadas com acesso sem precedentes, envelheceram bem. Efeitos especiais mais ambiciosos, porém hoje datados, em filmes de orçamentos grandes. Ficamos desapontados por não termos feito efeitos mais complexos. O produtor Peter Douglas foi admitido anos depois, mas, em retrospecto, a contenção serviu muito bem ao filme. A realidade de F-14 Tomcats, lançando do convés do Nimitz, tem um poder que nenhuma quantidade de efeitos especiais poderia igualar em alto mar aberto. E surgiu uma ironia ainda mais aguda e surpreendente na participação de Martin Sheen. Ator, aceitou o papel em parte como projeto de recuperação após o ataque cardíaco. Sheen, mais tarde, revelou que o ambiente da produção naval, com horários rígidos, forneceu a disciplina para reconstruir sua saúde. Confiança. A rigidez militar, que causou muitos problemas de produção, acabou por ser para uma de suas estrelas algo que confortou. Talvez a ironia esteja na carreira de Kirk Douglas. O ator lendário já viu a contagem regressiva final. Isso tudo como projeto para financiar filmes pessoais. Mesmo assim, esse papel de Capitão Yellen, aparentemente simples, seria um dos seus últimos papéis de destaque, virando parte de seu legado cinematográfico. O filme, visto por ele com pragmatismo, tornou-se para muitos jovens espectadores a sua entrada principal na tela. Kirk Douglas tinha 63 anos na filmagem, mais velho que a maioria dos capitães da Marinha em atividade. Conselheiros navais duvidaram da idade. Douglas convenceu-os ao completar o teste físico da Marinha para oficiais, atingindo o nível que o qualificaria para o serviço ativo, apesar de ser décadas mais velho que os recrutas. A virada final chegou na recepção do filme. United Marketing o apresentou como um thriller de ação direto, minimizando seus aspectos filosóficos. No início,
Isso limitou a recepção crítica. Muitos críticos o rejeitaram como mero veículo para imagens de hardware militar. Contudo, esse equívoco acabou ajudando o filme a encontrar seu público por meio de vídeo doméstico e transmissões a cabo, permitindo que os espectadores acompanhassem suas questões no ritmo de cada um. Essas ironias, coletivamente, transformaram o que poderia ter sido uma entrada esquecida de um gênero em algo mais duradouro, uma transformação que não se tornaria evidente até anos após o seu lançamento. O lançamento teatral de The Final Countdown, em 1980, teve retornos de bilheteria razoáveis, porém não espetaculares, e crítica mista. Muitos críticos destacaram o desfecho ambíguo ou compararam o filme a grandes espetáculos de ficção científica de alto orçamento na época. O que ninguém esperava foi ver como o vídeo doméstico mudaria o destino do filme. Quando a contagem final chegou ao VHS em 1981, ficou claro que o mercado de vídeo doméstico crescia. A mistura de armas militares, estrelas conhecidas e uma premissa ousada tornou o filme uma boa opção de aluguel. Donos de videolojas disseram que virou um dos títulos mais alugados no começo da era VHS, especialmente entre comunidades militares. Conquistou o público. Um videocassete de cada vez evocava um ex-executivo da distribuição da United Artists. Os números semanais de aluguel nunca caíam do mesmo modo que os de muitos lançamentos teatrais. As pessoas o recomendavam aos amigos e, em especial, as famílias militares o abraçaram. Essa segunda vida, proporcionada pelo vídeo doméstico, coincidiu com um momento cultural mais amplo, a reabilitação militar, na cultura popular americana durante a era Reagan, à medida que o sentimento público em relação às Forças Armadas se aquecia após o nadir do Vietnã. A representação respeitosa das operações navais do filme The Final Countdown passou a receber crescente apreço. O avanço do filme estendeu-se ao reconhecimento técnico. Entusiastas da aviação e fãs de história militar aplaudiram a documentação sem precedente das operações de porta-aviões. As sequências de F-14 Tomcats interceptando Zeros japoneses, combinando aeronaves modernas com réplicas históricas, tornou-se referência de filmagem para a aviação militar. TV a cabo consolidou ainda mais o status crescente do filme ao longo das décadas de 80 e início dos anos 90. A contagem regressiva final tornou-se marco da programação de fim de semana à tarde, apresentando-o aos espectadores que haviam perdido a exibição nos cinemas. Cada transmissão trouxe novos admiradores que apreciavam sua narrativa direta e detalhes militares autênticos. Quando a tecnologia de DVD surgiu no fim da década de 1990, a contagem regressiva final já havia conquistado seguidores suficientemente expressivos para justificar lançamentos em edição especial, com qualidade de imagem restaurada e recursos dos bastidores. Esses lançamentos revelaram detalhes de produção que aumentaram a apreciação pelas conquistas técnicas do filme. Sob circunstâncias difíceis, o filme realizou algo notável. Encontrou seu público ideal pela persistência, não pelo impacto inicial. Esse reconhecimento, aos poucos, influenciaria o cinema de guerra de formas que ressoam por décadas. A influência da contagem regressiva final vai além de seu impacto cultural imediato, ressoando por décadas do entretenimento militar, em formas sutis e profundas. O que começou como modesta ficção científica evoluiu para um modelo de registrar operações militares na tela. Mais significativamente, o filme inaugurou o modelo conjunto entre Hollywood e Forças Armadas dos Estados Unidos, que depois geraria blockbusters como Top Gun. A capacidade da equipe de produção de negociar um acesso sem precedentes ao USS Nimitz originou um sólido modelo para futuros cineastas que buscam cooperação militar. Os oficiais navais, que participaram da contagem regressiva final, mais tarde, consideraram isso evidência de que Hollywood poderia retratar operações militares com respeito, mantendo a ficção envolvente. Este filme mudou de modo fundamental a forma como as Forças Armadas encaram Hollywood. Foi revelado um ex-liaison do Departamento de Defesa. Isso mostrou que era possível manter a segurança operacional e filmar. Os protocolos dessa produção tornaram-se padrão entre Forças Armadas e Hollywood. A influência do filme estendeu-se amplamente às técnicas de filmagem. No ambiente apertado e em movimento constante de um porta-aviões, desenvolveram-se técnicas com suportes de câmera inovadores e iluminação eficiente, que passaram a ser padrão para filmagem em ambientes militares. Diretores como Tony Scott e Michael Bay adotariam mais tarde.
e expandiriam esses métodos em blockbusters com tema militar, talvez de maneira ainda mais duradoura. A contagem regressiva final estabeleceu uma narrativa que respeitava o protocolo militar. A pergunta central: interferir na história para evitar Pearl Harbor moldou a ficção militar. Essa abordagem lidou com dilemas éticos sem comprometer o profissionalismo militar. Essa abordagem influenciou a TV e cinema, com JAG Last Resort e Battlestar Galactica Echo, mostrando o equilíbrio entre o procedimento militar e o questionamento moral. Essa representação do comando, aliada a dilemas éticos, criou modelo mais sofisticado do que as retratações militares simplistas que dominaram a cultura. O registro visual do porta-aviões da classe Nimitz ganhou importância histórica além do entretenimento. Historiadores navais e educadores militares usam imagens da contagem final para ilustrar operações desse período, registrando procedimentos autênticos que evoluíram nas décadas seguintes. Mesmo as falhas aparentes do filme tornaram-se muito influentes. O final vago, inicialmente criticado por deixar questões sem resposta, antecipou conclusões abertas, que, depois, seriam aceitas na ficção científica mainstream. O que parecia frustração narrativa em 1980 parece presciente aos olhos de hoje. Mas além dessas influências concretas, há uma contribuição ainda mais fundamental que explica por que o filme ainda ressoa com novas gerações de público. O apelo da contagem regressiva, no fim, baseia-se em algo mais profundo do que o hardware militar ou a premissa de viagem no tempo, o que a maioria dos fãs não articula plenamente. É incrível o quanto o filme captura tão bem um dilema humano global, na prática. A tensão entre cumprir o dever e intervir, entre seguir o protocolo e agir moralmente quando a história está em jogo. Esse paradoxo central, mostrado pela decisão do Cruzeiro sobre evitar o ataque a Pearl Harbor, ressoa bem além do seu contexto histórico. Isso fala de uma questão básica que todos enfrentamos. Quando aceitamos o fluxo dos eventos e tentamos mudar seu curso, o filme funciona, pois esse dilema nunca envelhece mesmo. Observe James Farentino anos depois do lançamento. Todos entendem o que é ficar entre protocolo e consciência. Todos perguntamos o que faríamos se pudéssemos voltar e mudar um momento decisivo mesmo. O peso desta pergunta decorre do fato de estar enraizada no ambiente militar real, na contagem final. O filme mostra que oficiais da Marinha e marinheiros atuam sob deveres e comando. Isso não é moralismo abstrato, mas decisão prática com consequências reais para pessoas reais. O brilho sutil do filme está em reformular nossa visão do serviço militar. Em vez de retratar o serviço como apenas obedecer ordens, ele os apresenta como pessoas éticas que pesam responsabilidades concorrentes. Na análise criteriosa do capitão Yellen sobre interceptar ou não a força de ataque japonesa, vemos, não indecisão, mas a deliberação de um comandante pesando as consequências diante do dever. O tempo fortaleceu as questões centrais do filme, em nossa era atual de conscientização sobre injustiças históricas e debates sobre intervenção. A premissa da contagem final ganhou relevância. As perguntas sobre se podemos ou devemos realmente corrigir o passado. Fale as discussões contemporâneas sobre responsabilidade histórica e reparação, vistas com olhos novos em termos práticos. O filme não é apenas aventura militar com gancho de ficção científica, mas reflexão sobre como reconciliamos o passado com nosso poder, ou impotência para afetá-los. Essa profundidade sob a superfície direta explica por que a contagem final continua a atrair espectadores. Décadas depois, contemporâneos caíram no esquecimento ao inserir perguntas filosóficas em operações militares. O filme criou algo real no entretenimento. Isso provoca reflexão sobre nossa relação com a história e a responsabilidade, abrindo um convite aos espectadores contemporâneos. Ao puxarmos a cortina da contagem regressiva final, descobrimos um filme mais rico e significativo que imaginavam os espectadores. Do acesso militar, sem precedentes que tornou possíveis cenas em porta-aviões, até lutas pessoais
que moldaram suas atuações de destaque. Quanto às novas técnicas criadas sob filmagem difícil, este modesto thriller de ficção científica teve um grande impacto no cinema militar. Da próxima vez que você assistir aos F-14 Tomcats, veja de onde partem do USS Nimitz ou Witness, Kirk Douglas, pensando na sua obrigação diante da história. Você verá esses momentos com olhos novos. Note as sutis mudanças de cor entre os tempos. Reconheça os ecos visuais e aprecie as ações navais mostradas no filme. Talvez pela última vez, nesta era de transição. A contagem regressiva final nos lembra que, às vezes, as histórias mais interessantes existem entre o que pensamos ver e o que se desenrola diante de nós. Como o vórtice temporal no centro da narrativa, o filme gira com significados ocultos e conexões que premiam uma atenção mais atenta. Se você percebeu essas revelações sobre um filme que achava conhecer, curta e comente. Qual detalhe dos bastidores mais te surpreendeu? Afinal, os clássicos de culto são os que redescobrimos juntos, encontrando camadas a cada exibição.